Olá pessoal, eu sou Geice e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o resultado que foi divulgado hoje, dia 6, na prova de APM no concurso, na verdade no processo simplificado, seletivo simplificado do IBGE. Gente, assim como eu disse pra vocês, que eu iria trazer esse vídeo aqui, eu já tô há uns dias aí sem postar vídeo no canal, mas eu não podia deixar de trazer esse vídeo aqui. Quando eu fiz o primeiro vídeo, eu achei que eu tava com 48 pontos. Ah, se fosse verdade, gente, se eu tivesse 48 pontos, eu tinha ficado em segundo lugar, né? Mas a verdade é que eu fiz as contas erradas e com o gabarito oficial do IBGE, eu postei o vídeo aqui explicando e eu fiquei com 43 pontos. Mas eu expliquei tudo isso no vídeo que eu postei aqui. E como eu tinha previsto no vídeo, realmente as notas de corte seriam bem mais baixas e foi isso que aconteceu. Aqui na minha cidade a nota de corte foi 45. Uma prova de 60 questões comparada à do ano anterior, né? Não do ano, mas do processo seletivo anterior, que as pessoas ficaram com a nota lá em cima. Essa foi sim considerada uma nota de corte baixa. E eu vou trazer aqui para vocês também, logo depois do resultado, as coisas que eu aprendi com esta prova, né? Porque eu gosto de dizer que toda experiência de prova é válida. Claro que você não vai fazer uma prova muito diferente aí da área que você estuda, mas como uma prova dessa do IBGE, ela, por exemplo, para mim, né, ela não tem nenhuma ligação direta com a prova que eu realmente quero fazer, que é do Tribunal de Justiça, que é para a qual eu estou me preparando, né, no Tribunal de Justiça do Ceará. Mas eu vi que além de conteúdo eu posso tirar outras coisas também, né? Que eu aprendi fazendo a prova do IBGE e que eu vou tentar não cometer esses erros nas próximas provas. Mas eu digo já para vocês, vou trazer primeiro aqui o resultado. Na minha cidade são 8 vagas, então 8 pessoas foram classificadas. A nota de corte foi 45 e eu fiquei com 43 e eu fiquei no 16º lugar, ou seja, eu fiquei, foi 16º? Foi no 16º lugar. Eu vou até tentar colocar aqui para vocês em algum lugar um print do meu nome, né, e a minha nota. Eu fiquei em 16º lugar. Eu não sei se tem possibilidade de ser chamada ou não. Eu acredito que talvez dentro dos 3 anos teria essa possibilidade, né? Mas eu tenho fé em Deus que antes disso eu já vou estar concursada, se Deus quiser. Tem que ter fé, né, gente? Se a gente não tiver a fé de que vai passar, de que vai ser convocado, de que vai ser nomeado, a gente nem faria concurso. Mas como eu tenho essa fé no Senhor Jesus, então eu agradeço ao Senhor, né, por essa prova, por essa nota, por ter ficado no 16º lugar. Para mim já é algo que eu vejo valor nisso, mas eu peço ao Senhor que Ele me coloque em uma lista de aprovação mesmo, né? Então eu não vou ficar parada esperando num cadastro de reserva que pode ser que eu nunca seja chamada, né? Esse é o meu conselho também para você que ficou em cadastro de reserva. Aproveita o estudo que você já tem, se esse for o seu primeiro concurso, e continue estudando, procura outro concurso, vai vir INSS, né? O pessoal tá falando muito aí do Banco do Brasil, ou o próprio IBGE mesmo, eu não sei como é que tá a questão dos efetivos mesmo, mas você pode pesquisar. A primeira coisa que eu aprendi com essa prova, que eu quero passar aqui para vocês, é que é bem interessante, algo que eu já até tinha ouvido, né, esse conselho de um aprovado num vídeo aqui do YouTube, e eu esqueci de colocar na prova, que é você fazer uma leitura rápida em toda a prova, né? Ver um pouco da prova antes de começar, porque você meio que vai perdendo aquela possibilidade de surpresa a cada página que você vira. Então, quando você meio que faz antes de começar a resolver, como se o seu cérebro já fosse entender o que te espera, e eu acho que isso acalma mais. E foi um pouco do que aconteceu comigo em informática, que foi assim um baque quando eu li as primeiras questões, mas aí eu pensei assim, não, daqui a pouco eu volto aqui, né? Eu fui fazer português e quando eu voltei, acabou que eu consegui acertar 3 questões de 5. E às vezes essa questão da surpresa, né, se eu não tivesse tido esse jogo na hora da prova de tipo, não, tá bom, tá muito difícil, mas eu vou para ali, depois eu volto para cá, talvez eu não teria nem acertado as questões, né?
de informática. Então, essas questões que eu acertei. Então, eu acho que isso vale muito, né? E na próxima prova, que é a prova do TJ, eu quero fazer isso, aplicar isso antes da prova, né? Dar uma olhadinha ali, como tá o nível de processo civil, né? Tá cobrando isso aqui, então. Aí eu acho que somente vai meio que lembrando ali dos assuntos, eu acho que isso deve ajudar mesmo bastante, vai tirando esse fator surpresa, né? Que pode deixar você muito nervoso. Outra coisa que eu aprendi com essa prova é a importância de fazer simulado, porque através do simulado você controla o tempo. Eu não fiz nenhum simulado para fazer essa prova. Como eu disse em outros vídeos, o meu objetivo é o TJ Ceará. Né? Inclusive saiu o termo de referência hoje, glória a Jesus. Vão corrigir mais de 720 redações, não, até 720, né? Redações. Então, estou bem feliz, porque na última prova que eu fiz do Ministério Público, a minha colocação foi 400 e pouco. Tanto é que no primeiro vídeo do canal, né, que eu fiz, eu falo sobre essa prova do Ministério Público que eu fiz. Então, a última prova do Ministério Público, eu fiquei nessa colocação, 400 e pouco, 70, eu acho. Então, eu creio, em nome de Jesus, que eu vou estar conseguindo uma colocação melhor, né, no TJ, se for a vontade do Senhor. E eu vou conseguir ter pelo menos minha redação corrigida, que é algo que eu quero muito ter uma redação corrigida, né? E vamos ver o que é que Deus tem guardado aí pra mim, pra esse concurso do Tribunal de Justiça. Eu vou ficar atualizando vocês. Só que eu já quero dizer, eu tenho até um vlog guardado aqui que eu respondo a pergunta de uma pessoa, né, que pediu para eu falar como é que eu dava conta da casa e dos estudos ao mesmo tempo. E eu fiz um vlog bem rapidinho só para mostrar. Nada glamuroso, gente, sem nada, a verdade mesmo, né? Com todos os defeitos da rotina de uma mãe, de uma dona de casa. O mais importante é a constância, a adaptabilidade. Feito é melhor do que perfeito. Você estudar bem é melhor que você estudar muita quantidade, né? Então, eu vou postar esse vlog aqui. Depois desse vídeo, eu vou postar esse vlog. E eu não sei como vai ser a questão, como é que vai ficar aqui no canal. Porque eu vou me dedicar agora, mais do que antes, ao Tribunal de Justiça. Todo o tempo que eu tiver, eu vou usar pro Tribunal de Justiça. Eu já meio que fazia isso, mas agora eu vou entrar mesmo no modo turbo de preparação. Então, essa questão, né, voltando à questão do simulado que eu apliquei, comecei a aplicar logo depois da prova do BGE. Eu entendi que eu preciso controlar o tempo, eu entendi que eu preciso, apesar de ter sido apertado, mas foi assim, sabe, um alerta. Não, vai que vem uma prova apertada, vai que as questões vêm mais difíceis do que você imagina, vai que você vai ter que gastar mais tempo. Então, eu preciso controlar o tempo, né? E também a questão da mudança de conteúdo, né? Porque realmente você fazer prova. Porque eu vejo assim que eu sempre procrastinei muito, gente, fazer simulado. Sempre, todas as minhas preparações, eu procrastinei fazer simulado. Porque eu meio que achava assim, não, eu já tô estudando por questões, eu tô fazendo muita questão, então eu não preciso fazer simulado, né? Eu já tô fazendo. Só que a verdade é que na prova é diferente, né? Você tá aqui, você tem uma questão aqui sobre, por exemplo, processo penal. Inquérito policial e depois recurso. Tipo, aí você fica do nada. Então, quando você vai estudando ali por blocos de questões, isso atrapalha, né, no momento da prova. Então, foi isso que eu aprendi. É um erro que eu cometi nessa prova do BGE, eu não fiz nenhum simulado para ela, mas como eu disse também, não me dediquei realmente a ela, né? Eu sei que talvez o meu erro aqui foi o meu acerto, vai ser o meu acerto para o futuro, porque eu não abandonei o concurso do TJ para estudar para o IBGE, né? Eu estudei para o IBGE naquilo que eu pude, no momento que eu pude. Às vezes era a última coisa que eu estudava no final do dia, depois de ter visto o meu conteúdo que eu tinha previsto, né, para o TJ. Então, o IBGE não era a minha, não posso dizer, não era o meu alvo, né? Não é o meu alvo. É Tribunal de Justiça, então eu não podia deixar uma coisa por outra. Então, não posso dizer que eu errei e não ter estudado tanto, né? Porque realmente esse não era o meu objetivo, estudar muito para essa prova. Mas eu posso dizer que se eu tivesse feito um simulado, talvez eu teria, né, ganhado esses 2 pontinhos que ficou faltando ali para eu entrar. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu entreguei nas mãos dele desde o momento que eu peguei a prova. E eu sei que se não foi agora é porque Deus tem coisa melhor.
E a terceira coisa que eu vi é a questão do chute. Gente, se você estudou, não procura vídeo de chute, tá bom? Porque às vezes ele atrapalha mais do que ajuda. Porque, gente, não vou culpar um vídeo de chute, né, que alguém fez com toda boa intenção, porque não foi a culpa do vídeo, né? Mas eu sei que eu acabei me embananando tentando fazer lá a técnica de chute e acabei que eu acho que eu perdi sim uma questão, pelo menos, com certeza, eu perdi por conta de tentar fazer a técnica de chute. Então, se eu tivesse ido pelo meu feeling mesmo, eu tinha acertado a questão, mas eu fui fazer as contas lá e eu digo, não pode ser essa, né? E fui, marquei outro. Mas tudo bem, né? Chute é chute, a gente vou ter essa questão como se essa questão fosse minha, que eu ia acertar e não acertei porque já era chute. Então é isso, mas assim, se você estudou, foi isso que eu aprendi, eu vou fazer, né? Se você está estudando, não procura técnica de chute, porque às vezes isso pode te atrapalhar e não te ajudar. Se você está realmente estudando. Agora, se você só deu uma olhadinha ali, não vou ver aqui um vídeo porque vai ser bom, né? Vai que eu ganho um pontinho a mais. Então, sim, né? Veja o vídeo e tal. Mas se você está estudando mesmo, eu acho que a melhor técnica de chute para quem estuda mesmo é aquele feelingzinho que você meio que não sabe com certeza se aquilo tá certo, mas você sente assim, não, mas eu tô sentindo que é esse daqui. Aí você chuta, entendeu? Então eu vi que eu não quero mais procurar técnicas de chute, porque eu olhando para as minhas provas anteriores, elas nunca me ajudaram muito, não fizeram muita diferença. Eu sei que para outras pessoas pode ter feito diferença, como eu tô dizendo, né? Mas foi algo que eu aprendi e eu tô passando aí pra você. Se fizer sentido pra você, você vai pegar também pra você. Deixa aí a nota de vocês, tá bom? Quero parabenizar demais aí quem passou, quem tá nos primeiros lugares, quem ficou. Teve gente, pelo menos na minha agência, a pessoa que tá no segundo lugar no APM, ela tirou o primeiro lugar, o supervisor. E parabéns pelas conquistas de todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente assim fica feliz pelas conquistas dos outros, a gente também consegue avançar, né? Consegue continuar, consegue, eu também vou viver isso. Foi muito boa a sensação de abrir, por mais que eu vi que eu não estava lá dentro dos classificados, mas abrir, ver meu nome ali, logo ali no começo, né? Dos aprovados, e isso me animou mais ainda. Eu digo, eu quero abrir eu vou abrir um dia um PDF desse e vai estar o meu nome lá como um dos aprovados dentro das vagas, se não ali redação corrigida, eu vou experimentar isso, é o que eu quero experimentar na minha vida e depois da nomeação. E você também vai, se você persistir, se você continuar, você também vai. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Eu não sei como é que vai ficar aqui a questão dos vídeos do canal, porque agora eu vou me dedicar 100% pro TJ. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!